Agora vai ser uma honra para mim entrevistar no Eu Realizo Sonhos aquele que realmente realiza muitos sonhos. Roberto Cohen, cerimonialista, aqui vai falar com a gente um pouco sobre o casamento inesquecível. 30 anos de trabalho, Cohen. Me fala, por que uma noiva deve contratar uma assessoria? Hoje em dia eu acho que por mais simples que seja o casamento, o número de fornecedores que ele envolve é impossível você dar conta. Antigamente, o buffet era responsável por mesa, cadeira e toalha. A decoração se baseava em simplesmente flores sobre a mesa. Não é? Então a coisa era muito mais simples. Com meia dúzia de fornecedores, você montava um casamento, Fabiano. Hoje em dia, cada item, a decoração envolve mais de 20 ou 30, o buffet tem uma série de coisas, a mesa de doces não é feita por uma única pessoa. Então, a assessoria realmente é a pessoa que luta como um guerreiro ali pelo cliente, né, fazendo que tudo seja cumprido da maneira que foi tratada. Um grande maestro. Exatamente, exatamente. Quantos fornecedores tem um casamento? Olha, um casamento, por mais simples que seja, ele não tem menos hoje em dia de 30 fornecedores. Você imagina organizar isso, gente, com data, com horas para fazer. Imagina a noiva pensar nisso, né? É verdade. Então, realmente tem que ter alguém, para ela ter tranquilidade, que esteja zelando por tudo isso, para ela poder ficar em paz. Você acredita em cerimonial do dia? Aquela coisa de chegar e só ir para a igreja e fazer a cerimônia? Não em cerimonial do dia. Para mim, quem faz o dia são recepcionistas. Então, quando alguém me pede, Roberto, eu queria que você fizesse só o dia. Eu falo, olha, eu posso então lhe dar o telefone de umas recepcionistas, você explica para elas o que quer e aí você se entenda bem com elas. Porque ninguém pode ser responsabilizado por um trabalho que a pessoa teve durante um ano, fazê-lo cumprir somente no dia. Ou seja, a pessoa não tem poderes, não é, de cobrança sobre todos aqueles fornecedores. Primeira reunião deve ser cheia de perguntas, não é? Quais perguntas são essas? Eu acho que existe muito hoje em dia a preocupação de qual é o passo a passo, se dá tempo ou não dá tempo, não é? Isso é o primeiro encontro, são essas perguntas. Exatamente. Para que serve o cerimonialista? Porque muita gente não entende bem. Na verdade, a minha primeira reunião não é mostrar fotos e falar de pessoas e tudo. É justamente explicar para que serve o serviço do cerimonialista, explicar tudo que abrange para a pessoa depois filtrar e ver a necessidade ou não, se ela acha que não existe a necessidade da contratação do cerimonialista. O noivo vai nessa reunião, na primeira? Na verdade, Fabiano, hoje em dia o projeto não é só da noiva. É muito raro um noivo não ir hoje em dia, não é? É claro que os focos são diferentes. A noiva às vezes está mais preocupada com a estética, o noivo está mais preocupado com música, com gastronomia, com bebidas, com diversão, não é? Mas existe, hoje em dia, é um projeto conjunto, não é? O que não existe hoje em dia, quase, são pais presentes nas reuniões, não é? Hoje Eu ia em dia, te perguntar isso. Tem aquela reunião que chega a família dos dois lados, assim? É muito raro. 15 pessoas na reunião? É muito raro hoje em dia, isso é muito raro. Isso é bom, né? Essa reunião deve demorar 5 horas, né? Mas aí a gente também sabe filtrar. Essa reunião é uma reunião de conversa, não é uma reunião para decisões, porque grandes decisões não podem ser tomadas em família, e sim por aquelas pessoas que realmente são os nossos contratantes. E eu até explico para os noivos, se você levar pais, mães, não tentem polemizar na primeira reunião, não tente polemizar junto com pais, sogros, sogras, faça uma reunião agradável e depois passem para mim as suas verdadeiras necessidades, as suas prioridades e tudo, para a gente dar forma para isso. E a lista de convidados, por exemplo, é uma coisa polêmica, né? Começa grande, ou ela vai aumentando, aumenta mais ainda. Com certeza. Quais são tuas dicas para montar passo a passo essa lista? Eu digo que primeiro, sempre tem que colocar todo mundo na lista. E, obviamente, você vai setorizar a sua lista por família, família primeiro grau, família segundo grau, trabalho, amigos de infância, amigos de colégio, amigos de futebol, da praia, enfim. E depois, se ela extrapolar, eu sugiro realmente que é mais fácil cortar um grupo do que cortar algumas pessoas de cada lado. Assim não gera fofoca. Eu estava vendo uma imagem aqui um pouco antes no ICTV de um casamento que você organizou, de um vídeo, e você conduzindo a noiva em diversos momentos. Deve ser muito tenso esse dia, né, para você? Eu digo que toda festa para mim é a primeira, toda festa eu tô nervoso, toda festa eu tô tenso. Que o dia que eu não estiver assim é porque é minha hora de parar.
Não é? Não existem 2 casamentos iguais, não existem 2 fichas técnicas iguais, não existem 2 noivas, 2 casais iguais. Não é? Cada um tem uma prioridade, tudo, e cada um reage de maneira diferente. Então, na verdade, a gente é um diretor de cena, né, de um grande espetáculo ao vivo, sem ensaio geral. E sem o direito do cerimonialista errar. Ele não tem o direito, não tem conserto. Data e hora, nada fala tem, isso, tem data e hora para ter lá, não tem volta. Pouco tempo. Vamos voltar ao assunto convidados. O convite, ele tem que informar o quê? O que é importante estar no convite? Convite, antes de ser bonito, ele tem que ser informativo. Não é? Data, hora, local, traje. Dependendo se é um destination wedding hoje em dia, a gente fala o seguinte: coloca a coordenada do Waze logo. Coloca a coordenada de GPS, não é? Isso é se for na fazenda. Exatamente. É num lugar longe, tem L ponto, não é? Como é que chega? Isso é o principal. Claro que o convite bonito faz o convidado se preparar psicologicamente, não é? Eu digo o seguinte: se tiver 2 casamentos naquele dia, em qual que você escolhe ir? Aquele que tiver o convite mais bonito. E qual o time de mandar o convite? Aí depende muito do tipo de casamento, né? Mas assim, eu falo para começar a entregar os locais 40 dias antes, para que termine no máximo 30 dias antes. Para pessoas de fora da cidade, 2 meses antes, 60 dias antes. E save the date, hoje em dia, é fundamental. Se você quiser que as pessoas venham. E save the date, cuidado. Para as pessoas virem, para as pessoas poderem se programar de hotel, passagem, estadia, tudo isso. E ele deve dar a verdadeira expectativa do casamento. Então, eu falo que às vezes as pessoas fazem uma super produção de Save the Date, com filmagens, fotos, e-books, etc., para fazer um casamento muito simples. Não é? É verdade. A coisa fundamental, a palavra de ordem para mim é equilíbrio. Tá? Então você não pode... Esse momento tem que ditar o rumo do casamento. Exatamente. Tem um comentário outro dia no Instagram nosso da Inesquecível Casamento, a noiva perguntando o que é o cartão de agradecimento. Bom, a educação foi deixada de lado, né, hoje em dia, né, Fabiano? Mas o que era o cartão de agradecimento? Um casal, né, de boa família, antigamente, recebia aquele monte de presentes, não é? Ia anotando o que ganhou de cada um e mandava um cartão social agradecendo a linda bandeja, a linda bachela, o que fosse, e oferecendo a residência. Não é? Isso é uma coisa que, infelizmente, poucas pessoas fazem hoje em dia, e muitos hoje em dia já estão fazendo até virtualmente, por e-mail e etc. Porque as listas de casamento também mudaram bastante. Mas tem que agradecer, né? Eu acho que agradecer... Não faço cartão, mas manda um e-mail, manda um WhatsApp. Tem WhatsApp até hoje, o WhatsApp ajuda, né? Exatamente. Não mandou um save the date, né? Então abriu tão bem o seu casamento, feche também. Muito bem. Sabe que tem uma coisa que sempre é polêmica nas matérias do site, ou na própria revista, ou quando a gente posta em rede social, é a questão de entrada, do protocolo, essa coisa protocolar de entrada na cerimônia. Né? Quem entra primeiro, pode entrar o cachorro, pode entrar o papagaio. Fala um pouco sobre isso, a regra que você fala quando entra nesse assunto. A primeira regra é respeitar o celebrante. Ele é a autoridade máxima ali, seja um juiz, um padre, um rabino, um pastor ou o seu primo que você chamou para celebrar, não é? Então você está dando a ele a autoridade de te casar, então você tem que dar a essa pessoa todo o respeito e que ela exige, que ela merece. O protocolo que muita gente fala, ele na verdade não existe hoje em dia. Hoje em dia eu brinco que são verdadeiras coreografias que a gente faz da forma que a pessoa preferir. Não é? Então você pode o noivo abrir e a noiva fechar, isso é uma forma muito bonita, mas eu já fiz noiva que entrou de surpresa no altar, né, antes do noivo e cantava para o noivo entrar. Não é? Há 30 anos atrás era incomum, inclusive, esse cortejo de padrinhos gigantesco. Você na verdade só tocava uma música para a noiva, você tocava uma música suave, formava o altar pela sacristia, o noivo, os padrinhos e os pais, e tocava uma única música grandiosa e abria a porta e entrava noiva e damas junto. Não é? Então, na verdade, tudo isso tem que ser levado em conta, primeiro, as autorizações que o celebrante permite. Se ele permite o cachorro, se ele permite a entrada de alianças ou não e tal. Então isso tem que ser feito em comum acordo com ele, não é? Com essas normas dele. E depois ver o que deixa
a pessoa confortável. Não é? Tem noivo, eu brinco assim, o noivo vaidoso gosta de ser o primeiro a entrar, ficar no altar e ver todo o desenrolar do cortejo. O noivo mais tímido gosta de ser o penúltimo, ou seja, entram padrinhos, pais, noivo, crianças e, por último, a noiva. E lá, da noiva do lado direito, ela sai do lado esquerdo, como na é verdade, isso? É outra coisa que eu já vi por Na aí. verdade, entrar, eu também gosto de deixar o casal, pai e noiva, muito à vontade. Tá? Então você não entra nessa polêmica. Não, eu dou as várias variantes. Agora, o posicionamento no altar é o noivo sempre dando o braço esquerdo para a noiva. Isso é um costume medieval, que o noivo deveria ter a mão direita livre para embainhar a espada e defender a noiva caso um outro cavaleiro passasse com cavalo branco para roubar a noiva. Entendi. Entendeu? Só que como é difícil passar alguém com cavalo branco dentro da igreja, hoje em dia, não é? Então, ou se a noiva quer entrar do lado X para dar um beijo na avó, na bisavó, ou falar com alguém. Então, na verdade, se o celebrante permitir fazer da outra forma, da forma que deixa o casal mais confortável, a gente se adapta hoje em dia ao que deixa as pessoas confortáveis. Sim. Tanto com você, eu sei que você já fez inúmeros casamentos. Você contabiliza os casamentos que você faz? Eu já perdi a conta. Depois do livro, que no livro... Eu fiz o livro com a 3R quando chegamos a 3.000 eventos. Que, por sinal, esgotou muito rápido e a gente já está pensando na segunda edição, né? Vambora. Me fala então um pouco de modismo e tendência em casamento, Roberto. Isso é uma coisa que eu, depois desse tempo todo, as pessoas me perguntam muito o que eu sugiro. Não é? E eu passei a me posicionar, Fabiano, de maneira a fazer a noiva ter orgulho do casamento dela. Ou seja, não olhar o álbum dela daqui a uns anos e falar, isso na época era moda. Não é? Tendência é uma modificação do clássico. Moda é uma coisa que passa, estilo fica. Então você pode manter o estilo usando a cor, que é a tendência, usando o modelo, que é a tendência, o arranjo se é alto ou baixo, a tendência de decoração, mas não a moda, porque a moda passa. E casamento, teoricamente, é para ficar para sempre. Não é? Então eu brinco, faça os modismos, seu aniversário de 1 ano, 3, 5, 10 anos de casado, uma festa qualquer, mas não o seu rito de passagem, faça ele o mais clássico e o mais dentro do normal, do clássico possível. E valorize a fotografia e a filmagem, né? Porque é o que fica também, exatamente, é tudo que sobra. O nosso tempo já acabou, já fui informado aqui, mas eu quero só fazer uma última pergunta que eu sei que hoje em dia acontece muito. WhatsApp ajuda muito ou atrapalha o teu trabalho? Toda tecnologia é bem-vinda para ajudar, não é? É claro que ele ajuda, sim, desde que a pessoa não ache que a resposta tenha que ser dada imediata. Mas, por exemplo, eu sugiro para minha noiva que se faça um grupo de WhatsApp com os padrinhos, por exemplo, e que eu seja incluído nele. Assim a gente passa as coordenadas da igreja, o horário de chegar na igreja, se alguém está atrasado a gente localiza, a gente não precisa perguntar quem tem o telefone do padrinho tal. Não é? Então, desde a véspera ou desde o início da semana, isso também não é para fazer 1 ano antes não, por favor, não é? Mas 1 semana antes, faz-se o grupo dos padrinhos, é uma forma de você dividir informação com todo mundo e tirar dúvidas para que os noivos não sejam incomodados o tempo todo. Obrigado, Roberto. Obrigado a vocês.